Guilherme Ferreira botou um comentário aqui que é a nossa próxima pauta. Orçamento secreto fez o parlamento, né? É o orçamento, né? Orçamento secreto, emendas PIX, né? Esta chaga da política brasileira, do orçamento brasileiro, né? Que iniciou com Eduardo Cunha, né? Sempre é bom a gente lembrar. Ele que começou alterando lá a Constituição de 88, não previa estas emendas impositivas, ela previa emendas, mas as emendas da Constituição original eram totalmente coordenadas pelo Poder Executivo, né? Que liberava as emendas quando podia. O Poder Executivo podia, inclusive, trancar as emendas na Constituição original, né? Aí a Constituição remendada por esses canalhas do centrão e da extrema-direita trouxe essa anomalia aí, que é as emendas impositivas, que viraram orçamento secreto, que o orçamento secreto proibido pelo Supremo virou emenda PIX, né? A emenda PIX, agora o Dino deu uma freada, eles inventaram as emendas de comissão, então eles vão ali manejando para nos atochar, né? Para nos atochar, nós é que terminamos sofrendo aí com todas essas manobras aí do Centrão, e eles são habilidosos em fazer manobras, né? A gente precisa reconhecer isso, né? Então, a notícia do dia é aqui, ó. STF forma maioria para validar o plano de transparência para emendas parlamentares. Este plano de transparência, né? O Dino bloqueou as emendas, teve aquela reunião com todos os poderes, com o Lula, ministros, com o STF, com o Pacheco e o Lira junto, né? E ali eles decidiram o que fariam. O Lira apresentou este plano de transparência aí, que não é nada transparente, né? O Flávio Dino devolveu o plano algumas vezes, eles foram adequando, e agora parece que se chegou aí um plano mais adequado, né? E aí o Supremo, então, está validando este plano, né? Flávio Dino, Barroso, Nunes Marques, o Alexandre de Moraes, Zanin e o Fachin votaram já a favor, né? Então a maioria já está formada aí, será liberado o plano esse, né? Mas eu quero trazer aqui, ó, para essa pauta, um vídeo que o Glauber Braga publicou, né? Vou trazer porque é o meu queridinho, tá? Podem dizer que o Glauber Braga é o meu queridinho lá dentro da Câmara dos Deputados, tá? Podem falar que eu sou puxa-saco de deputado, que eu sou, sei lá, falem o que quiserem de mim, mas o Glauber eu acho que merece, assim, como é que eu vou dizer? Eu gosto muito dele, porque é um cara que fala em socialismo dentro do Congresso, é o único que usa a palavra socialismo. Infelizmente, os nossos deputados da esquerda não usam mais, eles têm medo de falar em socialismo, eles têm medo de falar contra algumas pautas lá dentro, que o Glauber Braga toca e vai fundo, né? Então aqui o Glauber Braga trouxe uma denúncia gravíssima sobre o Arthur Lira e seu amigo do peito, relacionado com as emendas aqui. Gente, Glauber por aqui. O assunto é gravíssimo. É orçamento secreto. O nome do município é Rio Largo, aproximadamente 70 mil habitantes, no estado de Alagoas. Foi prefeito de lá, Gilberto Gonçalves, conhecido como GG, o prefeito do Chapéu. Amigo de Arthur Lira há muito tempo, desde quando os dois foram deputados estaduais juntos na Assembleia Legislativa de Alagoas. Muita gente não sabe, mas naquele período, GG foi preso e Arthur Lira foi afastado do cargo de deputado estadual na chamada Operação Taturana. Naquele período, inclusive, tem uma gravação em que GG afirmou que queria o seu dinheiro. Era dinheiro de roubo mesmo e que não queria, então, desconto de INSS. Eu quero o meu dinheiro. Eu quero o meu dinheiro certo. Isso é dinheiro de roubo, de corrupção. GG já foi preso em 2007, 2010, 2014 e 2022. Em 22, um escândalo que ganhou proporções nacionais. Por quê? Porque o município de Rio Largo, administrado por GG, de 2019 a 2022, recebeu aproximadamente 90 milhões de reais do orçamento secreto. Parte desses recursos identificados, encaminhados por Arthur Lira. A outra parte, por ser secreto, sem identificação, mas evidentemente encaminhado pelo mesmo Arthur Lira. Numa investigação chamada Beco da Pecúnia, o que aconteceu? Duas empresas de fachada recebiam recursos do orçamento secreto, fizeram mais de 200 saques
na boca do caixa, para não ter valores que pudessem ser fiscalizados, levavam esse dinheiro a um beco, entregavam então a operadores do prefeito, que iam levar então esse dinheiro, essa grana, para o prefeito lá na prefeitura. Tudo isso está gravado. E esse processo ainda está rolando. Repito, mais de 90 milhões de orçamento secreto com as digitais do senhor Arthur Lira. Agora, esse filme não acabou. No final do ano passado, o ministro Flávio Dino tomou uma decisão correta, necessária, de suspender a execução de emendas parlamentares e, através de uma denúncia, inclusive, formalizada pelo PSOL, demonstrou que não estavam sendo cumpridas as regras de transparência na aplicação dos recursos das chamadas emendas de comissão, que se transformou no Orçamento Secreto 2.0. Mas vocês vão se surpreender, porque a coisa consegue ficar ainda pior. Depois disso tudo que aconteceu no município de Rio Largo, nessa lista que foi articulada e formalizada por Lira, sabe qual foi o estado que mais recebeu recursos, ou pelo menos que receberia recursos, se não fosse a atuação do ministro Flávio Dino? Alagoas. E vocês vão se surpreender ou não com o município que receberia também mais recursos. Mais uma vez, Rio Largo, com 18 milhões de reais. O município que receberia mais recursos do que a própria capital, Maceió, no estado de Alagoas. O que mais? Para que esses recursos não saíssem de uma comissão que pudesse chamar muita atenção, esses 18 milhões de reais foram colocados na comissão de turismo, fazendo uma análise de quantos deputados de Alagoas apresentaram requerimentos ou relatorias ou foram da comissão de turismo no ano de 2024. Sabe o que a gente teve como resposta? Nenhum deputado de Alagoas. Está lá a digital do senhor Arthur Lira, mais uma vez, na execução do chamado orçamento secreto. Essa farra não pode continuar. Prestei o meu depoimento à Polícia Federal em relação a esse caso das emendas do orçamento secreto, e a minha expectativa é que aqueles que operaram esse esquema sejam devidamente responsabilizados. Que seja responsabilizado aquele que operou o esquema na ponta, mas que sejam responsabilizados também aqueles que operaram no atacado, que foram os que formularam o esquema. E aí não tem jeito. O senhor Arthur Lira não terá como fugir dessa responsabilização. Perfeito. Arthur Lira que anda quietinho, né, Padula? O que tu acha dessa polêmica toda aí? É uma polêmica necessária que veio à tona e que, mais uma vez, políticos que são corruptos tentam abafar isso daí, tentam colocar a culpa até no governo, né? Muitas vezes falam, porque o Dino foi colocado lá pelo Lula, novamente aquele discurso. E o que eles acabam escondendo a população, e o que a própria mídia hegemônica corporativa também acaba escondendo, porque vai saber lá se também não tem rabo preso com essas tramitações, no mínimo, suspeitas, é que o Supremo Tribunal Federal, a pessoa do ministro Dino, está fazendo o que é correto, né? Está defendendo transparência para você poder destinar verbas de uma forma correta. Então, é um combate à corrupção. O que a gente vê, muita gente critica, e olha, novamente, né, a importância, e aqui quero parabenizar pela recente conquista da Voz Trabalhadora, né, de 400 mil pessoas inscritas aqui, rumo ao 500 mil, né, e a importância que a gente tem, né, de canais como a Voz Trabalhadora, o Chimarrão Marxista também, para que nós possamos, né, efetivamente mostrar a realidade, porque você não vai ver isso. Agora, se fosse, imagine, se fosse algo parecido, tivesse acontecendo, envolvendo um candidato, um deputado, melhor dizendo, um senador de algum partido da esquerda, o burburinho que isso aí não causaria. Já chamariam de mensalão, já chamariam de um monte de coisa. E agora simplesmente falam emendas secretas, emendas do quê? Até a maneira como isso foi tratado pela mídia é vergonhosa, porque eles não falam a realidade. Isso que eles estavam fazendo é corrupção.
E Glauber foi muito corajoso, e ele efetivamente não tem nada a perder, ele é um político que merece o nosso respeito, a nossa admiração, e em função dessa sua coragem, como muitos dos nossos parlamentares da esquerda, que afrontam exatamente essas situações absurdas, que esses, não vou nem falar a palavra que me veio à cabeça aqui, né, mas enfim, que mostram e falam, não, você está errado, o que você está fazendo é um crime, o que você está fazendo, você está praticando um ato de corrupção, e isso incomoda. Então, novamente, a gente tem que louvar a atitude do Glauber, apoiar a atitude do Glauber e entender quem é Arthur Lira e quem é esse centrão, que coloca o governo Lula, que coloca os nossos deputados e senadores na palma da mão, porque são eles que estão legislando. Nós não podemos fazer nada. O Lula não pode simplesmente chegar e fazer dar uma canetada lá, porque na mesma hora vão protocolar o impeachment com qualquer outro tipo de desculpa. Então, o que o Glauber está mostrando, o que o Arthur Lira fez durante esses anos que ele ficou na presidência lá, está escancarando agora. E a gente espera que seja punido, não só ele, mas todos os envolvidos, e que venha à tona essa realidade, para mostrar, olha, o que o Supremo está fazendo é cumprindo exatamente o que rege a nossa Constituição. Ao contrário do que eles tentam jogar concatenando com a população, né, os aliados, os minions dessa gente, falando, estão judicializando toda a questão política. Não é judicializar. Os três poderes tripartite que a gente tem, existe justamente para ter um equilíbrio. Se a partir do momento que você tem um legislativo, ou até mesmo um executivo, que isso está fazendo coisa errada, o Supremo tem que intervir. Nós não temos culpa se automaticamente, dado a quantidade de absurdos que o legislativo tem feito, se precisa ter a reparação do Supremo. Eu falei, fiz até um comentário numa postagem da TV Senado lá aqui no YouTube, né, falando, olha, é só seguir a regra. Simples. Aí vocês não vão ter o que reclamar do Supremo, porque o Supremo está lá para vigiar, para fiscalizar. Se você está fazendo coisa errada, é função do Supremo Tribunal Federal apontar o erro e falar, isso não pode fazer. E aí eles tentam argumentar para tentar passar pano para os atos equivocados, errados e criminosos dele, falando, o Supremo está se metendo demais. E não é assim que funciona. A gente tem que valorizar o Supremo. Quanto menos o Supremo se envolver, melhor. Agora, para ele não se envolver, a gente tem que fazer a coisa certa. Os deputados e senadores têm que fazer a coisa certa. E, inclusive, passando agora pelas emendas que não vão mais ser secretas, devem ser transparentes para mostrar, afinal de contas, é dinheiro público do nosso imposto, do seu imposto, do professor Guilherme, do pessoal que está aqui no chat assistindo, que está sendo destinado, sabe-se lá para onde, sabe-se lá para quem e como isso aí está sendo usado. Perfeito. Eu estava procurando aqui umas notícias, né, sobre esse orçamento e repercussão aqui. Olha que barbaridade isso aqui, Padula e Guilherme. O deputado Cláudio Cajado é um cara do Centrão e da turma do Lira, né? Ele era relator de algum PL importante aí, né? Eu me esqueci agora. Cláudio Cajado, já ouvi falar desse cara e ele é assim ali toma cafezinho com Lira diariamente, né? Cláudio Cajado. Diz que o acordo em torno das emendas parlamentares destrava a votação do orçamento. Ou seja, é a confissão, né, de que o orçamento está travado no Congresso por um capricho dos deputados e senadores em relação às emendas parlamentares. O processo que o Dino está moralizando, né, como o Padula falou muito bem aqui, eles resolveram dar como resposta, trancar o orçamento e prejudicar todas as políticas públicas do governo Lula. A gente teve o pé de meia, só foi liberada a grana para entrar na conta ali dos estudantes do ensino médio que fazem parte eu me emociono aqui, até me esqueci o nome do cadastro único, CAD único. Os estudantes do ensino médico que fazem parte do CAD único vão ganhar 200 pila por mês, pessoal. E essa gente está indignada com esse plano do Lula. E os caras estão com esse boicote aí do orçamento,
prejudicando isso. Coitado do guri ali, coitado da família, estava esperando pingar os duzentinhos ali para comprar um material, para comprar uma roupa nova para o guri, e os caras estão preocupados lá no orçamento com as roubalheiras deles, né? Esse covil de ladrões aí, como diz um camarada nosso aí, chama de covil de ladrões o Congresso, né? Então essa é uma repercussão, né? E a outra que eu queria trazer aqui relacionado com esse tema do orçamento eu não sei se a Câmara já votou, porque eles estavam votando a toque de caixa, o Senado já tinha aprovado a liberação de 4,6 bi em emendas bloqueadas, porque essas emendas que o Dino bloqueou, que é do orçamento de 24, elas regressariam para o cofre elas não foram executadas no ano de 24, não iniciou a execução, então elas não poderiam mais ter aquela destinação ali, elas voltariam para o cofre, para o orçamento da União. Mas eles estão aprovando aí a toque de caixa um projeto para liberar essas emendas. Então tu vê que aquilo ali realmente é o covil de ladrões, né, o Padula? Padula não, desculpa, o Guilherme. Conta para nós a tua visão aí sobre tudo isso aí das emendas. Pois então, olha só, exatamente, até agora eu concordo com o andamento das análises de vocês, só que é importante também a gente retomar um pouquinho como é que nós chegamos até aqui, nesse exato momento, isto é, como é que a gente chegou nesse estado de coisas que tem que vir o Supremo e impor, porque está impondo que se cumpra a lei, que é a lei da transparência, né? A lei, ela tem que, tudo que mexe com o dinheiro público, o orçamento público tem que ser transparente, tem que ser acessível, e, portanto, tem que o Supremo se meter. Bom, então, as emendas, elas surgem, o problema dessas emendas surge, como o Portinho lembrou bem no início, com o golpista da Dilma, o Eduardo Cunha, mas ela se assevera no governo Bolsonaro, as duas vezes por questões políticas, e é importante que a gente tenha isso muito claro. Tem 4 tipos de emendas, né, as emendas parlamentares, e elas são a individual, que é aquela que cada deputado, tradicionalmente, historicamente, apresenta, traz dinheiro para o Estado. Nós temos aqui os deputados do Rio Grande do Sul, aí vai ter o Pimenta, a Melchiona, lá e vem emenda lá para fronteira, políticos, faz parte da democracia burguesa, da distribuição e da luta política dentro da arena que é o Congresso Nacional. Tem a emenda de bancada, que é a emenda que uma bancada parlamentar requer, apresenta, não é um deputado único, não é individual, mas é a bancada, e ela é extremamente legítima, é constitucional, e é assim que se faz o jogo democrático dentro do Congresso Nacional. Tem a emenda de comissão, aí tem a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Recursos Humanos, Comissão de Finanças Públicas, Comissão, enfim, que vão destinar recursos para projetos que versam sobre aquele tema, e é legítimo, não tem problema nenhum. E tem a emenda do relator, aí o relator, que é o relator da lei, da nova lei que está sendo votada lá, ele vê que está faltando para completar, falta um pouquinho aqui para esse projeto ser aprovado e tal, então ele tem poder discricionário, ou seja, ele pode escolher, ele pode eleger aquilo como importante, e ele aprova um projeto, não vai ser por falta de 1 milhão que aquele projeto não vai passar, então ele completa. Beleza, tá tudo tranquilo. Só que daí o Eduardo Cunha, percebendo a crise se instalando, golpista que era, aprovou as emendas sem assinatura, sem o registro, né, que é a emenda secreta, né, as emendas parlamentares secretas. Mas é importante que a gente sempre lembre que elas são um instrumento de participação do Congresso na elaboração do orçamento, que às vezes aprova, mas já no meio do ano ele muda. Então tem que ser dinâmico, elas dão dinâmica para a distribuição, para a organização de recursos. Elas podem ser apresentadas não só por parlamentares, mas pelas bancadas estaduais, aí se reúnem deputados de mais de um partido, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, não sei de onde, enfim, e requer, pode ser apresentada por comissões, aí a Constituição e Justiça, não, mas para aí, Comissão de Educação, não, para aí, falta recurso lá, então vai apresentar os relatores setoriais e os relatores gerais, que são dessas emendas. Mas notem, a emenda individual, ela é prevista na Constituição, tá? Ela já estava lá previsto no texto constitucional, ela é constitucional, ela é legal, tá? Só que em 2015, e aí o golpe do Eduardo Cunha, tá? E por isso não foi pouco, a prisão dele foi pouco até, elas viraram impositiva, quer dizer,
o governo não pode dizer não. O que ele queria dizer, a Dilma não poderia votar. Eles precisavam. O golpe foi muito bem montado. Não é à toa que o golpe foi com o Supremo e com tudo. Né? Então, eles aprovaram isso dentro da lei. Aliás, o Padula falou, né, sobre corrupção. A pior corrupção que tem não é aquela que ocorre no quartinho escuro, por baixo do pano. A pior corrupção é a normativa. É aquela que é aprovada no texto legal. E o Temer deu o golpe para isso, para impor isso no texto legal. Portanto, essa impositiva, ela tem execução obrigatória. Tá bem, ela tem uma limitação, mas não é isso que importa. A emenda de bancada, ela é impositiva. E ela foi promulgada, aí o golpe, em 2019, no governo Temer. O Temer deu o golpe para muitas coisas, entre elas, para que os deputados do Centrão, que foram os que deram o golpe de fato, pudessem impor esses recursos, tá? A decomissão, então, elas não são impositivas, continuam constitucionais. Só que daí nós temos um problema, e aqui eu vou caminhando já para o fim do meu comentário, para não me tornar muito longo. Em 2018, se elegeu o presidente mais fraco da história do Brasil, o mais fraco. E é por isso que ele não foi derrubado. Não se derruba governo fraco, se derruba governo forte. Por que se derruba governo forte? Porque governo forte tu não ganha na urna. Porque governo forte tu não consegue meter a colher, tu não consegue governar, tu não consegue tirar uma lasquinha. Governos fortes só saem do poder se derrubados, porque na urna eles não conseguem ser tirados. Mas governos fracos não se derrubam. Por que vai derrubar um governo fraco? Todo mundo mete a colher. Os evangélicos metem a colher, o empresariado mete a colher, o agro mete a colher, todo mundo mete a colher. Então, governo fraco não se derruba. E ali, um governo fraco, que só sabia fazer, lives, parecia um talibã, post no Twitter e fazer pão e circo, não é? O governo mais fraco da história do Brasil, com aquele espantalho miliciano com o cérebro de chimpanzé, no poder, então o Congresso precisou se mexer. E aí, então, eles pegaram aquilo que já vinha mal, desde o Eduardo Cunha, e foi a maior festa de emendas de distribuição de recursos de dinheiro público, chegando à casa dos bilhões na eleição para ver se conseguia se reeleger. Mesmo assim, por sorte e graça nossa da história do Brasil, tinha o Lula no meio do caminho. E nem com emenda PIX, mesmo com a distribuição, a maior corrupção da história do Brasil foi a distribuição de dinheiro por emendas do final do governo Bolsonaro para garantir a reeleição, e mesmo assim ele não se reelegeu por sorte e graça nossa da classe trabalhadora. Então, e aí, como é que chega o Congresso agora? Em política não tem espaço vazio, isso a gente aprende na primeira aula de ciência política, né? Política não tem espaço vazio. Como também a política é um jogo de forças, né? O ativismo do Supremo, o ativismo jurídico. Sim, mas tem um ativismo fora da curva do Congresso Nacional, que é um ativismo político, que é fora da curva, que num país presidencialista tenta se transformar num país parlamentarista, porque com esse poder das emendas que são impositivas, isso é, o presidente não pode vetar, e são secretas, quer dizer, não vai o CPF registrado, você pode distribuir dinheiro só para os seus, só para a camarilha que te apoia. Então o Supremo percebeu isso, que é um tipo de corrupção que estava legalizado, estava no corpo legal, estava sendo feito dentro da Casa Legislativa brasileira. O Supremo, como se diz na fronteira, entrou no baile e disse, para a gaita, ninguém mais dança, não pode mais. Está simplesmente colocando os pingos nos is, colocando ordem na casa e fazendo as coisas andarem, pelo menos, no trilho da lei. Me passou aqui na cabeça, ô Guilherme, o Flávio Dino vestido de xerife chegando no bulicho e o Lira tocando a gaita ali. Ai. Regina Alves, Bolsonaro fraco, golpista, nojento, diz aqui no comentário. A Lúcia Sena pingou mais €2,49 para nós, ó. Lúcia Sena abastecendo a voz trabalhadora de euros aí, ó. Vão dizer que nós temos financiamento internacional, ó. Tá, Lúcia? Vai dar complicação, mas a gente, olha aí, ó, grande professor Guilherme. O Marcos F. de Paula, que se tornou membro, 2 membros nessa live, hein? O Sérgio Off, lá do Sindical Influencer, e o Marcos de Paula, ó, já é uma grande vitória para nós, ó, 2 membros no canal, é sensacional, ó. Sigam os canais Chimarrão Marxista, Biólogo Socialista e Sindical Influencer, tá, pessoal? Importantíssimo a gente seguir todos os canais aí do nosso campo, desse pessoal que
que é combativo, milita aí nessa trincheira aqui do YouTube, né? Então vamos utilizar aqui a Voz Trabalhadora para ajudar esses canais aí a crescerem. É importante que a gente cresça todos juntos, né? E assim, ó, pessoal, tô vendo que estamos com quase 200, chegamos a 200, fomos ali a 205, agora deu uma caída para 185, mas estamos firme e forte. Deixem a curtida, tá? Ainda temos 2 pautas agora, que é as pautas sugeridas pelo Padula e pelo Guilherme, nós vamos entrar nelas. O Suman vai ficar bravo conosco, hein, ó. Guilherme, eu vou botar a culpa no Guilherme e no Padula. O Suman vai puxar minha orelha, vai dizer que o programa é 1 hora só, e nós estamos aqui com 1 hora. Então, Suman, a culpa é dos dois aqui em cima, ó. Não tenho nada a ver contigo, tá?